Então, boa tarde. República Populista, 1945 a 1964. Após o fim do Estado Novo, em 1945, o presidente da República, os governadores e os prefeitos voltaram a ser escolhidos por voto, ou seja, as eleições passaram a ser diretas. Em 1945 e 1964, o Brasil vivenciou o auge dos governos populistas, que tomam medidas visando ganhar o apoio da população. Então, dentre as suas características principais, destacam-se o carisma, as atitudes paternalistas e autoritárias. Então, veja só, vamos entender o que foi a República Populista. Primeiro, populismo foi um movimento político que ocorreu no Brasil em diversos países da América do Sul, entre as décadas de 1930 a 1960. O governo populista é aquele que toma medida visando ganhar o apoio da população. Uma outra característica não pouco importante, mas de suma responsabilidade e de muita atenção, era que os políticos populistas, eles tinham a capacidade de se colocarem como salvadores da pátria e de convencerem a população dessa ideia, principalmente as classes mais pobres. Então, era uma outra característica muito forte dos políticos dessa época. Então, veja só, vamos conhecer os presidentes no Brasil desse período, né? Então, vamos começar por Eurico Gaspar. Então, Eurico Gaspar Dutra. Então, veja só. Então, aqui está Eurico Gaspar Dutra. No governo, foi elaborada uma nova Constituição, construída a rodovia Rio-São Paulo e inaugurada a hidrelétrica de Paulo Afonso. Também foram fechados sindicatos e os sindicalistas de oposição foram presos. Agora nós vamos trabalhar com Getúlio Vargas, né? Então, nós vimos aí toda uma trajetória da era Vargas. Então, Getúlio Vargas, 1951 a 1954. Eleito novamente, dessa vez por vias democráticas, Vargas adotou em seu novo governo uma política de defesa das empresas nacionais. Então, foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que era o BNDE, a Petrobras, responsável pela extração de petróleo. Aqui nós vamos observar que foi na inauguração, né? E a campanha do Vale do Rio Doce para exploração e extração de minério de ferro. Então, veja só um fato curioso. Parte dos militares, da elite e da imprensa brasileira não estavam de acordo com a posição nacionalista de Getúlio Vargas e o pressionavam constantemente, especialmente após um atentado contra a vida do político e jornalista de oposição Carlos Lacerda. O que aconteceu? Enfraquecido politicamente, Getúlio Vargas não suportou toda a carga e cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Então, com a morte de Getúlio Vargas, João Café Filho, 1954 a 1955, foi quem assumiu. Então, João Café Filho era o vice de Getúlio Vargas, assumiu após a morte dele. Seu governo teve características conciliadoras e contou com a participação de militares, empresários e políticos. Buscou reduzir os gastos públicos para combater as dificuldades econômicas em nosso país. Então, veja só.
Para combater esses problemas, que eram problemas econômicos da época, como a inflação, o déficit da balança comercial, o crédito foi limitado, as despesas públicas elas foram reduzidas e foi criada uma taxa única de energia elétrica e determinada a retenção automática do imposto de renda sobre os salários. Então foi um feito muito importante de João Café Filho, né, que assumiu, ele era vice-presidente da República e assumiu o cargo de presidente da República após a morte de Getúlio Vargas, tá certo?